O universo de Naruto é repleto de ninjas super poderosos, disso todo mundo sabe, mas só os mais fortes de cada vila ocupam a posição de Kage, que é o cargo mais alto de todos. E na Vila da Folha não é diferente. Lá nós temos os Hokages, sendo que alguns deles estão entre os ninjas mais poderosos de todos. E no vídeo de hoje vamos montar uma lista com os Hokages mais fortes, do mais fraco ao mais forte. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao universo dos animes. Muito bem, rapaziada, vamos esclarecer uma coisa já aqui no começo do vídeo. Nesse vídeo aqui, nós vamos levar em consideração apenas a versão de Hokage de cada um. Ou seja, sem o Naruto com o modo Rikudo e sem o Kakashi com o Susanoo, beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Em sétimo lugar, Kakashi Hatake. Eu sinto muito para quem é fã do Kakashi, mas infelizmente ele é o ninja mais fraco que a Vila da Folha já teve como Hokage. Quer dizer, fraco entre aspas, a gente sabe que ele é muito poderoso. Mas infelizmente, a gente não tem muitos feitos de poder do Kakashi de quando ele era Hokage. Mas não dá para subestimar o ninja dos 1000 jutsus. Quando o Kakashi assumiu o posto de Hokage, ele já não tinha mais o seu Sharingan. Porém, o Kakashi era mais poderoso do que quando ele tinha o seu Sharingan. Sem contar que ele também domina todos os 5 elementos da natureza e ainda tem o seu arsenal super apelão de 1000 jutsus que ele copiou quando estava com seu Sharingan. E até hoje em dia, lá em Boruto, o cara continua mitando. Ele criou o Haikiri roxo, que é mais poderoso do que aquele Haikiri azul, que ele só podia usar com o seu Sharingan. Não tem como, galera, Kakashi continua sendo um dos ninjas mais bravos que Konoha já teve. Em sexto lugar, Tsunade Senju. Ela era simplesmente a maior ninja médica da sua geração, sem contar que ela tem uma força monstruosa. Enquanto a Tsunade era Hokage, aconteceram os maiores eventos do mundo ninja. Na invasão do Pen, ela conseguiu manter a segurança de todos os moradores da vila. Ela invocou a Katsuyu e conseguiu proteger todos da vila antes que o Pen destruísse a Vila da Folha. Já na Quarta Guerra Ninja, ela e os outros Kages das grandes nações enfrentaram ninguém menos que o Madara Uchiha, a maior ameaça do mundo ninja. Nessa luta, a Tsunade conseguiu quebrar o Susanoo do Madara com apenas um soco. Até o Madara ficou impressionado com a força da Tsunade. E quando Madara atravessou o corpo da Tsunade com a espada do Susanoo, ela conseguiu se regenerar como se não fosse nada, com o seu Byakugou, um jutsu de regeneração super poderoso, capaz de regenerar qualquer ferimento. Não tem pra ninguém, galera, a Tsunade é braba demais. Em quinto lugar, Hiruzen Sarutobi. Ele era conhecido como o deus dos shinobis. Ele foi aluno do Hashirama e do Tobirama e foi sensei dos 3 Sanins lendários, Jiraiya, Tsunade e o Orochimaru. O Hiruzen era conhecido por ser o ninja mais poderoso da sua geração. Ele dominava os 5 elementos da natureza e também podia invocar o macaco Ema. Mas infelizmente, a gente não viu ele na sua melhor forma. Quando ele apareceu na história, ele já estava bem idoso e não tinha a mesma movimentação de antes. O maior feito de poder do Hiruzen como Hokage foi na luta contra o Orochimaru e o Edo Tensei do Hashirama e do Tobirama. O Hiruzen conseguiu derrotar os seus antigos mestres e ainda conseguiu selar os braços do Orochimaru. É uma pena que a gente não tenha visto ele na sua melhor forma, mas com certeza ele sempre vai estar entre os mais poderosos da obra. Em quarto lugar, Tobirama Senju. Simplesmente o sensei do deus dos shinobis. O Tobirama é um dos maiores ninjas estrategistas e gênios da sua geração, ou melhor, do mundo de Naruto como um todo. Ele cresceu na guerra junto com seu irmão Hashirama e também ajudou a fundar a Aldeia da Folha. E depois que o Hashirama, que era o primeiro Hokage, faleceu, o Tobirama assumiu o posto como o segundo Hokage. E ele também foi um dos personagens que mais criou jutsus em Naruto. Ele criou o Hirashin, o Clone das Sombras e também criou o Edo Tensei, um dos jutsus que mais deu trabalho na Quarta Guerra Ninja. Sem sombra de dúvidas, Tobirama é um dos Hokages mais poderosos de Konoha. Em terceiro lugar, Minato Namikaze. O Tobirama pode até ter criado o Hirashin, mas foi o Minato que conseguiu levar ele para um outro patamar. Ele era conhecido como o maior prodígio da sua geração. E quando ele era apenas uma criança, o Minato salvou a Kushina de ser sequestrada por alguns ninjas de outras vilas. E olha que aqueles ninjas eram pelo menos de nível Jonin. Ou seja, quando criança, o Minato já era de nível Jonin. E depois da sua adolescência, quando ele passou a ser treinado pelo Jiraiya, ele criou o Rasengan,
que ainda ensinou para o seu sensei. Não é o sensei do Minato que ensina para ele, é o Minato que ensina o sensei dele. E depois que o Minato já era um adulto, ele lutou na Terceira Guerra Ninja, e o poder dele no campo de batalha era tão devastador que os ninjas de outras vilas tinham permissão para recuar se caso dessem de cara com o Minato no campo de batalha. E depois que ele foi nomeado Hokage, ele lutou contra o Obito, que invadiu a Vila da Folha, e venceu, parou o ataque de uma bijudama do Kurama, e ainda libertou o Kurama do controle do Obito e salvou a Vila da Folha. Não tem como, galera, se tiver uma lista de poder sobre o Naruto, o Minato sempre vai estar nela. Em segundo lugar, Hashirama Senju, o eterno rival do Madara, e também o deus Shinobi. O Hashirama era o portador da Kekkei estilo madeira, uma das Kekkei mais poderosas de Naruto, e ele era o único que podia bater de frente com o poder devastador do Madara no seu auge. O maior feito de poder do Hashirama que a gente teve como Hokage foi na luta que ele teve contra o Madara no Vale do Fim. Lá a gente presenciou como o Hashirama é poderoso e está muito acima dos outros ninjas. Ele lutou contra o Madara em força total e também contra o Kurama, e mesmo sendo dois monstros contra apenas um, o Hashirama conseguiu vencer. Foi nessa batalha que o Hashirama invocou aquele Buda gigantesco. Mesmo o Madara sendo muito poderoso, ele não conseguia bater de frente com o poder devastador do primeiro Hokage. Não tem como, galera, Hashirama sempre vai ser um dos personagens mais bravos de Naruto. Em primeiro lugar, Naruto Uzumaki, a criança da profecia e também o maior herói do mundo ninja. A gente acompanhou a trajetória do Naruto e também todo o sofrimento que ele passou na sua infância, até ele se tornar o sétimo Hokage. E já como Hokage, o maior feito de poder que a gente viu do Naruto foi na luta que ele teve contra os Otsutsuki, contra o Momoshiki e também contra o Ishiki. E foi justamente na luta contra o Ishiki que o Naruto conseguiu ativar o modo Baryon. Nesse modo, o Naruto conseguia reagir e segurar as estacas encolhidas do Ishiki. E a cada soco que o Naruto acertava, o tempo de vida do Ishiki era reduzido. O Ishiki, que antes estava humilhando todo mundo, agora estava levando uma das maiores suas que a gente já presenciou. O Naruto foi o único ninja que conseguiu superar todos os Hokages do passado, incluindo o Hashirama, que era o mais poderoso. O Naruto conseguiu superar obstáculos que nem mesmo Hashirama iria conseguir no seu auge. Ou seja, galera, não tem como, Naruto Uzumaki é o maior Hokage de todos os tempos e também o mais poderoso. Galera, agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo ou vocês irão mudar alguém de posição aqui nessa lista? Deixa aqui nos comentários, beleza? E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece no universo dos animes. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? Galera, muito obrigado, isso é tudo e até a próxima!